Finalmente o Vasco tem seu novo treinador. Eu não sei se para o restante da temporada, a gente nunca sabe se o treinador do Vasco fica até o final do contrato. Isso tem sido cada vez mais raro. E esse treinador não é o Jorge Jesus, né? Muita gente achou, o Jorge Jesus está na capa, fechou com o Vasco. Não, é o Pedro Emanuel. Você já ouviu falar sobre Pedro Emanuel, treinador português de 51 anos, fechou com o Vasco hoje? Não. Somos dois, eu também não. E é claro, fomos pesquisar quem é Pedro Emanuel, o treinador que fechou de forma em rapidez recorde com o Vasco da Gama. E eu vou te explicar por quê. E o Jorge Jesus está nessa capa porque ele não fechou com o Vasco, mas tá próximo, né? Fecha com Portugal. Fechou com Portugal até a próxima Copa. Jorge Jesus vai comandar um novo ciclo da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2030. Portugal vai jogar em casa. E, claro, não quer fazer feio. E o Jorge Jesus já meio que mandou uma indireta aí, né? Uma indireta, dizendo que não tem problema de encerrar ciclo de jogador em seleção. Não tem problema de encerrar ciclo de jogador em seleção. Ele falou, eu encerrei o ciclo do Neymar, lá no Al Hilal, falei para ele, ó, finish, não dá mais para você. Você acabou. Falou para o Neymar, e a gente está vendo que o Neymar realmente acabou, né? Em alto nível não existe mais o Neymar. E o Jorge Jesus fez isso com o Neymar contratado a peso de ouro pelo Al Hilal, né? Então não é um cara que leva desaforo. Se tiver que encerrar o ciclo do Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, que eu acho que já se encerrou também, né? Talvez aí um amistoso, uma coisa mais festiva para que ele faça o 1000º gol dele de repente com a camisa de Portugal, acho que vai ser legal. Enquanto o jogador estiver em alto nível, eu acho que não está, pensando numa renovação, pensando no novo ciclo de Portugal, eu acho que é bom começar a descolar a imagem do time português da imagem do Cristiano Ronaldo. Jogou uma Copa do Mundo, fez gol em 6 Copas do Mundo, é um jogador histórico, é um jogador que entra para a história do futebol, não só da Copa do Mundo, do futebol, vai fazer os 1000 gols e o Jorge Jesus tem muita razão. Ele foi talvez o melhor nome para assumir a seleção portuguesa, pensando num papel, não vou dizer o melhor papel da seleção de Portugal, porque o Portugal ficou entre os 4 primeiros em 2006, e eu acho por si só essa marca dificílima de se bater, né? Portugal ficar entre os 4 primeiros, entre os semifinalistas de uma Copa do Mundo, dificílima. Agora, tem uma geração boa. Eu achei que Portugal foi muito aquém da expectativa. Deu azar de pegar uma Espanha, campeã de Eurocopa, né? Portugal poderia estar no caminho melhor, mas não conseguiu vencer nem a Colômbia. Portugal não conseguiu vencer nem o Congo. Então, realmente, o trabalho não foi muito bem feito, muito bem conduzido, que o Jorge Jesus consiga ali uma campanha melhor do que seus atuais novos colegas aí, diretores, treinadores, porque ele é um cara meio manager, né? Ele assume o cargo de treinador, mas ele gosta de palpitar, e ele vai ter a liberdade, a federação já garantiu que vai ter a liberdade para fazer o que for preciso para que Portugal tenha a melhor campanha de sua história jogando dentro de casa. Difícil, mas não impossível. Bom, vamos lá, falar de Vasco da Gama, né? Tá bem português esse plantão de hoje. O Vasco que passa por uma crise institucional muito grande, o Vasco que passa por uma crise esportiva muito grande, o Vasco que passa por uma crise histórica. Afinal de contas, um título importante não aparece desde 2011. E o torcedor do Vasco sente isso. O torcedor do Vasco, que nos últimos anos vem sentindo que está ficando para trás. Num Mundial de Clubes em que os 3 times do Rio de Janeiro participam e o Vasco fica de fora, só secando, só olhando, e nem a secação deu certo, porque os 3 fizeram história, o Vasco está ficando para trás há muito tempo. E o Vasco não quer mais ficar para trás, o Vasco quer pelo menos fechar com o Marcos Lamáquia para que tenha um dono da SAF vascaíno que queira investir, como o Cruzeiro tem o Pedro Lourenço. Mas até isso está difícil. Até isso está difícil. Porque a Justiça nomeou um novo interventor,
o Marcos Lamarca, o Marcos Lamarca já falou que só vai investir se o Pedrinho voltar, e não sei se o Pedrinho volta, pelo menos não tão cedo. Tá? Bem, e dentro de campo o Vasco precisa parar algumas arestas, né? O Vasco precisa, a começar por um novo treinador. E o nome era o Franklin Carvalho do Botafogo. Não deu. Depois, o Seabra do Curitiba, depois de fechado, voltou-se atrás, permaneceu no Curitiba, não deu. E agora traz um ilustre desconhecido, tal qual o da boina, vocês se lembram? O Álvaro Pacheco, o homem da boina, torcedor vascaíno, né? Comprou boina, mais de 80 mil boinas vendidas na loja do seu Manuel, lá dos chapéus. Agora, claro que o torcedor vascaíno tá com as barbas de molho e o chapéu no armário. A boinazinha tá no armário. Pedro Emanuel, que acabou de terminar um trabalho não tão bem sucedido no Al Fahra, no universo lá saudita, né? Uma equipe saudita. Ele que já passou pelo Al Nassr, agora foi substituído pelo Fábio Carille, que também já passou pelo Vasco, né? Então agora Pedro Emanuel, 51 anos, com experiências em times de menor expressão em Portugal, dirigiu a Almeria da Espanha e passou por alguns clubes no mundo saudita. Um treinador sem um título de expressão, um treinador sem um trabalho de relevância e que vem para o seu trabalho mais importante. Bem, o Al Nassr é importante lá, tá, ok. Mas o Vasco é certamente o trabalho mais importante do Pedro Emanuel, 51 anos, português. E topou assim, sem pestanejar. Ele tinha propostas de outros clubes da Arábia Saudita, não quis esse desafio. Ó, a situação aqui tá assim, o Vasco não escondeu nada, ele sabia da situação dos outros treinadores anteriores, motivo pelo qual eles não foram, e topou o desafio. Sabe que o Vasco está na zona de rebaixamento, sabe que o time é limitado e o Vasco já quer apresentá-lo a fim de que no jogo contra o Vitória o Pedro Emanuel já possa estar à beira do campo, já tem esse primeiro contato com os seus atletas. Agora, que não anima, não anima. Né? O Franklin Carvalho já não animava o torcedor, o Seabra eu acho que era um nome até interessante, mesmo sem ser animador, né? Fogos. Agora, Pedro Emanuel é meio Álvaro Pacheco, né? O pessoal falando, meio Sapinto. Não, o Sapinto pelo menos treinou o Braga. O Sapinto ele veio do Braga, que é a quarta força. E o Braga hoje fez até o trabalho de primeira força de Portugal, chegando a uma semifinal de torneio europeu. Não conseguiu chegar à final, não conseguiu disputar o título. Mas o Pedro Emanuel está alguns níveis abaixo do que estava o Sapinto à época, né? Mas foi o que deu, gente. A grande verdade é essa. Foi o que deu para trazer. Vamos ver se vai ser uma boa. Quero saber aí nos comentários o que você acha da contratação de Pedro Emanuel pelo Vasco da Gama. Fico por aqui e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.